de todos nós. Tem sido uma preocupação nossa, desde quando a gente assumiu a gestão do programa, tanto Rosânia, quanto eu, quanto Ismael e Jamile, a questão da saúde e do bem-estar de vocês, né? Na aula inaugural dos alunos que chegaram, uma das falas que nós fizemos foi sobre a necessidade de equilíbrio entre o bem-estar e essa produtividade que as agências de fomento nos cobram, em termos de produção, de publicação e tal. E por que esse assunto passou a nos chamar tanta atenção, né? Assim que eu assumi a coordenação do programa, a Secretaria me apresentou um número alarmante de alunos que estavam laudados com problemas de ansiedade generalizada ou de depressão. E eram números muito altos de alunos laudados. Depois, e aí eu cogitei a hipótese de que esse número poderia ser bem maior. Depois eu passei a receber na minha sala os bolsistas, né? Sobretudo. E uma das perguntas que eu fazia aos bolsistas nessa visita é como é que estava a questão da saúde emocional deles. E me surpreendi com mais uma porção de outros casos de alunos não laudados, mas que se queixavam de ansiedade e depressão. E aí, então, nós começamos a pautar isso em colegiado e a dar início a um conjunto de ações que tentasse, de alguma maneira, amenizar esse quadro. Eu comecei a estudar, a ler um pouco sobre, comecei a discutir isso com o corpo docente e hoje é mais uma das iniciativas que a gente tem pensado no pós-lá, que a gente tem discutido aqui no pós-lá para rever essa questão da saúde e do bem-estar. Por quê? Porque a gente acredita que essa fase, esse momento da vida de vocês, que vocês passam aqui conosco ou nos seus respectivos programas, não precisa ser uma máquina de tortura como consensualmente quase se criou aí afora. A pós-graduação não precisa ser um período militar de sofrimento necessariamente. Isso foi um mito que se criou e é um mito que precisa ser combatido, né? A gente não pode acreditar que esses 2 anos para os mestrandos e os 4 anos para os doutorandos tem que necessariamente ser de sofrimento. E por que a gente não pode acreditar nisso? Porque um problema emocional desenvolvido durante a pós-graduação pode gerar sequelas durante muito tempo. Então, a ideia é que vocês passem por esse período, 2 anos e 4 anos felizes, sabendo lidar com essas questões emocionais. E para contribuir um pouco com a gente, eu convidei e aceitou o nosso convite prontamente. Ele que é psicólogo, formado pela UFC, coaching, terapeuta, é meu terapeuta, né, com quem eu faço terapia, e uma pessoa com quem eu tenho uma admiração imensa e que veio conversar um pouquinho com vocês. Recebam com uma salva de palmas, Pedro Igor Possidão. Só ajustar aqui para você. Então, pessoal, boa tarde, meu nome é Pedro, todos estão me ouvindo? Tá conseguindo chegar aí todos? Um pouco mais próximo. Certo. Então, boa tarde a todos e todas. Vamos falar um pouquinho então, pessoal, sobre saúde mental. A gente vai falar sobre a ansiedade, que é um dos principais, um dos grandes grupos de transtornos aí que afeta uma grande quantidade de pessoas na nossa atualidade. A gente pode falar um pouquinho sobre depressão também. E a gente vai falar um pouquinho disso aplicado ao contexto de vocês, que seria a pós-graduação, tá bom? Em primeiro lugar, deixa eu falar um pouquinho do meu contexto. Eu sou psicólogo clínico, faz 5 anos que eu atendo como psicólogo clínico numa clínica profissional, e todos os dias a gente vai, né, através desse trabalho, em primeiro lugar, aprendendo, tendo novas experiências com nossos clientes, com nossos pacientes, mas também a gente vai tendo, né, uma espécie de amostragem de como é que está funcionando a nossa sociedade. Dentre os meus clientes eu tive já vários alunos de graduação, alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, tive também professores universitários, e a gente vai, a partir desse cenário que é a minha experiência, a gente vai fazendo essa visão geral de como está funcionando, né? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês aqui no início, e muitas pessoas têm falado aqui de alguns problemas, né, como a questão da insônia, a questão do excesso de tarefas, né? Eu acredito que cada um de vocês tem prazos, sofre também uma grande pressão para fazer uma quantidade de coisas muitas vezes maior do que às vezes a nossa, digamos assim, a nossa capacidade ou o nosso desejo naquele momento poderiam lidar, né? Em termos de capacidade, acaba que sempre dá certo de uma forma ou de outra em muitos dos casos,
mas é como também o professor Lucineu estava dizendo, são vários os casos de pessoas que às vezes precisam se ausentar e pedir licença e parar realmente paralisar a continuidade dos seus estudos, como a pós-graduação, por exemplo, mas também é grande a quantidade de pessoas que sofrem esse tipo de parada no seu contexto também de trabalho, né? Então eu vou fazer esse link também desse contexto de pós-graduação que vocês estão vivendo com o contexto de mercado de trabalho, que é o contexto da maioria das pessoas, né? Alguns vão estar inseridos de forma diferente, né? Por exemplo, alguns podem ser que abram seu próprio negócio, outros podem ser que passem num concurso, mas de alguma forma também isso vai ter reflexos de todo esse sistema que a gente vive, né? Então eu vou falar de maneira geral, fazendo esse link do que vai acontecer provavelmente com a maioria, que é sair de uma pós-graduação e entrar ou na continuidade dessa pós-graduação ou no mercado de trabalho, né? A primeira coisa que eu tenho a falar para vocês é que tudo que vocês têm me dito e tudo que vocês estão vivenciando, não é só vocês que passam por isso, né? A gente tem a impressão, quando a gente está ali, né, sofrendo a pressão da graduação, a pressão da pós-graduação, metas, prazos, TCC, teses para concluir, a gente tem a impressão de que aquele sofrimento ele acomete apenas a gente, né? E isso é uma impressão que muitas vezes não é nem refletida, você não está pensando muito sobre isso, mas muitas vezes também a gente cai no equívoco de achar que pronto, quando terminar o meu mestrado, quando terminar minha pós-graduação, quando terminar o meu doutorado, eu vou sair daqui, vai dar tudo certo, vai ser tudo uma grande felicidade e tranquilidade na minha vida. E a maioria das pessoas se dá conta que na verdade elas entram no mercado de trabalho e todo esse processo às vezes muda apenas de, digamos assim, de objetivos concretamente, mas é como se a estrutura o funcionamento da sociedade ele tivesse na verdade todo assim, né? Então ao invés da gente pensar assim que a pós-graduação está me fazendo sofrer, está me desenvolvendo insônia, está desenvolvendo ansiedade, na verdade a gente perceber que são estruturas sociais que vão também atingindo, vão chegando no contexto da pós-graduação, seja essa pós-graduação de ordem privada ou de ordem pública, né? Mas a gente está falando aqui no contexto público, né? E a ideia é que o contexto público chega um pouquinho depois do mercado de trabalho, que seria o epicentro, assim, digamos assim, atual da nossa economia, né? Então, quer dizer, a gente tem termos, né? Por exemplo, eu vou falar um pouquinho aqui, talvez esse termo vocês já conheçam até melhor do que eu, mas eu vou falar um pouquinho de modernidade líquida, né? Que é um assunto que tem sido cada vez mais discutido. Então, o que é que acontecia, né? Uma ou duas gerações atrás, talvez os pais de vocês, talvez os avós, eles entravam no emprego e eles tinham a certeza de que ao entrar nesse emprego a vida deles estava garantida, eles ficariam nesse trabalho provavelmente o resto de suas vidas até se aposentarem, né? O que acontecia também, por exemplo, com quem entrava numa faculdade, a pessoa tinha garantia de que ao ter um diploma de graduação, ela estava com a vida ganha, ela estava com a vida feita a partir daquele pré-requisito, né? Aquela coisa que era condição fundamental e ao mesmo tempo era uma condição que conferia uma certa certeza a um sucesso profissional. Por outro lado, hoje a gente tem o que cada vez mais, né? Muitas vezes as gerações aí, digamos assim, de 40 anos para baixo, de 30 anos para baixo, talvez algumas gerações na faixa dos 50 também passem uma vez ou outra por isso, eles passam pela necessidade de, ao longo da carreira profissional, isso admitindo que a pessoa fica só numa profissão, muitas vezes ela passa por 2, 3 ou até mais contextos de emprego diferentes, né? O fato curioso é que isso afeta também o campo dos relacionamentos, né? Era comum as pessoas entrarem num relacionamento e após esse momento que a gente pode chamar de casamento, a pessoa ficaria, né, com a certeza, com a definição de que a partir de agora seriam aquelas duas pessoas juntas e estariam juntas ali praticamente o resto da vida. Claro, com algumas exceções, mas o contexto geral da sociedade era esse. Hoje também a geração na faixa dos 40 ou dos 30 anos é cada vez mais comum a pessoa passar por 2, 3 ou até mais uniões estáveis ao longo da vida, né? Então esse contexto que se chama de modernidade líquida, na verdade é algo que atinge várias das áreas da nossa vida. Vai atingir o campo dos relacionamentos, como a gente está falando, vai atingir
o campo da vida profissional, muitas vezes também é cada vez mais comum as pessoas aí, né, de 40 anos para baixo, isso dizendo também conforme a minha experiência na clínica, eu vejo muito isso. Às vezes ter que mudar completamente de profissão, né? Então vamos supor, a pessoa era engenheiro num determinado tempo na vida e depois muda completamente, se torna administrador, psicólogo, professor, faz aí uma mudança muitas vezes motivado pela necessidade, né? Eu não estou falando aqui da mudança que a pessoa faz com base nos próprios interesses, estava muito bem numa área e depois decide mudar para outra área porque essa área era melhor, era mais promissora. Eu estou falando da pessoa que tem necessidade, pelas dificuldades, pela necessidade de adaptação e de mudanças, de ingressar uma nova carreira completamente diferente ao longo da vida, né? E nesse sentido de mudança, nesse sentido de adaptação, nesse sentido dessa liquidez que a nossa sociedade apresenta, o futuro não parece tão promissor para as próximas gerações, né? A gente vê a geração de 20 anos para baixo, os jovens de 20, de 18 anos ou menos, passando por uma situação que para mim, num primeiro momento, num primeiro olhar, parece mais complexa, né? Quer dizer, fica mais difícil ainda a gente garantir ou a gente fazer uma espécie de previsão do que é que vai ser, por exemplo, desses jovens daqui a 10 anos, né? Como é que vão ser as condições de trabalho, como é que vão ser as condições de emprego ou de serviço público daqui a 10 anos, né? Como é que vão se dar as relações sociais, né? A gente aí assiste um processo também de uma série de trabalhos vinculados a esses aplicativos, né, que eu não vou citar o nome de nenhum especificamente, mas todos vocês conhecem, muitas vezes nós precisamos esses aplicativos, mas isso tem criado cada vez mais novos contextos nessas relações, né, de trabalho e nessas relações sociais, tá bom? Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso, né, que todo esse contexto que a gente vê aí de mudança, de adaptação, de necessidade de transformação, vai afetar de uma maneira, digamos assim, contundente a nossa saúde mental também, né? A nossa saúde mental, ela sofre ataques, ela sofre debilidades, ela sofre, enfim, alienações que vão gerar sintomas, vão gerar desequilíbrios, né? Então, por exemplo, você faz uma pós-graduação hoje, me perdoe ter que dizer isso para vocês, mas a gente não sabe, a gente não tem a garantia de que ao sair de uma pós-graduação a gente vai ter o nosso futuro ganho, né? O nosso futuro realmente determinado, conquistado. Muitas vezes numa concorrência a nível de mercado, você vai concorrer com pessoas que por N motivos, às vezes financeiro, às vezes de história de vida, muitas vezes partem na frente nessa disputa por colocações, né? E sei lá, a pessoa que tem condições de pagar um ensino melhor ao longo de toda uma vida vai ter condições também, né, de fazer mais pós-graduações, de fazer um mestrado, de fazer outras capacitações que às vezes quem tem mais dificuldade vai sofrer bastante para concorrer, digamos assim, com quem tem melhores condições, né? Tem uma tese de um professor chamado Christian Dunker, que é psicanalista e é professor da USP, onde ele fala dessa relação entre a nossa sociedade atual, com o texto que a gente usou agora e chamou de modernidade líquida, ele vai chamar de neoliberalismo. Ele vai falar da relação entre neoliberalismo e a questão da depressão, por exemplo, né? E na medida em que o neoliberalismo ele gera toda uma desvalorização do ser humano e das relações humanas, isso vai fazendo com que também a nível de saúde mental, a nível de psiquismo, isso vai gerando também sintomas, desequilíbrios, e aí o trabalho se concentra nessa fase da depressão, né? Nessa questão da depressão. Mas o que eu tenho a dizer é que o sofrimento psíquico, né, que seria mais ou menos fundante, universal, todos nós passamos por ele, pode desenvolver como caminhos a depressão, pode desenvolver a ansiedade e pode desenvolver uma série de outros sintomas também, né? Muitas vezes sintomas mais ansiosos, sintomas mais depressivos, ou para quem tem a tendência, de fato, os transtornos de saúde mental, os transtornos de personalidade mais graves, tá certo? E aí o que é que a gente propõe então num primeiro momento, né? Em primeiro lugar, o que eu tenho a dizer para vocês é que eu acredito muito que o processo que vocês estão vivenciando aqui é muito importante não só para a história de vida de vocês, né? Mas que tem um valor, que tem uma relevância, que tem um impacto muito importante para nós, sociedade, para nós que estamos fora da pós-graduação. Dizendo de outra forma e mais diretamente, a coisa mais, digamos assim, a coisa mais forte, a coisa mais transformadora que uma pessoa que tem menos condições pode fazer é estudar.
porque através do processo de estudar, a gente pode, em primeiro lugar, aprender a ler o mundo, a ler a sociedade que a gente vive, e através do nosso estudo também, a gente pode se munir de ferramentas, de leituras, para que a gente possa ter uma ação, digamos assim, uma ação que seja mais significativa, ou uma ação que seja uma ação mais alienada, uma ação mais desenraizada, uma ação mais sem sentido na sociedade, né? A gente ter um senso de trabalho, que no nosso trabalho você não está, por exemplo, né? Eu estou numa pós-graduação de Linguística, então eu estou com muitos aqui ouvintes que são da área de letras, né? Então muitos vão ser professores, né? Você ter a consciência de que você não está ali simplesmente dando uma aula, né? Ou você não ter consciência de que você está ali administrando uma empresa e está simplesmente fechando uma folha de pagamento, por exemplo, e sim que você tem ali um impacto social daquele seu trabalho no contexto em que você vive, né? Então o professor, além do sofrimento, além das pressões, além das dificuldades que ele sofre, ele tem também um papel, um cidadão, um papel de promover um processo de educação que vá para além simplesmente daqueles conteúdos que tem que ser passados ali no dia a dia. Acho que vale a mesma coisa para o psicólogo, né? Além de promover a saúde mental, a gente tem que refletir de que maneira todas essas relações que a gente está aqui passando bem brevemente, bem superficialmente, de que maneira, né? Numa sociedade em que você estuda 10, 12, 15, 20 anos da sua vida e não tem garantias de que vai conseguir, por exemplo, minimamente um trabalho e conseguir sobreviver, de que maneira isso impacta a nossa saúde mental, né? Na verdade, todas essas relações, no meu modo de ver, estão muito próximas. Mas, além de estudar, eu acredito, eu vou chamar dessa forma, eu acredito que a gente tem que questionar esse status social, a gente tem que questionar isso que a gente chama de status quo, né? Porque você também, por exemplo, muitas vezes acaba entrando na realidade de, ao estudar, vamos supor, você estuda, faz uma pós-graduação, consegue um emprego, muitas pessoas estão preocupadas, eu sei que isso tem mudado cada vez mais, mas muitas pessoas estão preocupadas em trocar de carro todo ano, usar uma determinada roupa de marca, usar um determinado telefone de uma determinada marca, que socialmente significa um determinado significado, né? Então nós temos que questionar essas relações, digamos assim, de poder mesmo, essas estruturas de poder, e questionar em que medidas muitas vezes nós contribuímos para que elas se mantenham, né? Então, será que eu preciso realmente pegar o meu trabalho e, por exemplo, ao invés de trabalhar 2 turnos ou 3 turnos, né? Eu atendo professores que trabalham de manhã, tarde e noite, né? Em 3 empregos diferentes. Para o quê? Para muitas vezes ter um acréscimo de salário, para poder ter, assim, uma condição econômica e social um pouquinho melhor, para que, digamos assim, na nossa fala tradicional, não nos falte nada, digamos assim, né? Mas muitas vezes esse processo de não faltar nada tem a ver também com um processo, com um modelo, que significa muitas vezes um processo de não questionar o que realmente seria aí o essencial, né? O que seria realmente fundamental. E aí é um processo complexo, é um processo que depende muito de cada um, de cada história de vida, tá certo? Mas aí qual é a ideia também que eu quero trazer para vocês? A gente se aferrar a modelos sociais que, na minha opinião, já não funcionaram, não é uma solução. A gente também tem que trazer novas metáforas, a gente tem que trazer, digamos assim, novas utopias para que a gente possa trabalhar com um contexto de diálogo e com um contexto de uma verdadeira construção, ao invés de a gente ficar numa polarização social, que é o que a gente está vivendo no nosso país aqui, por exemplo, né? O que é que eu trago nesse sentido? Por exemplo, eu fiz durante um tempo parte de um grupo na UFC que estudava a relação entre educação e cultura de paz, professora Kelma aí, para quem conhece, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente fala de uma cultura de paz, a gente tem, por um lado, a questão do questionamento da justiça social, da desigualdade social. Por outro lado, a gente tem também essa cultura de paz como representando não apenas uma ausência de conflito, né, mas também um processo de construção de um nível de paz que vai representar um país verdadeiramente social e verdadeiramente abrangente e inclusiva para todos esses contextos sociais e políticos que sofrem nesse contexto aí que a gente chamou de modernidade líquida ou de neoliberalismo, enfim, né? E isso vem também trazendo, aí a gente começa a entrar de fato na minha parte, que vem trazendo também o estudo e a vivência e a prática de novas metodologias
que tenham a ver com o desenvolvimento da nossa consciência ou com o que a gente pode chamar também de autoconhecimento, né? E aí daqui a pouquinho eu vou falar do autoconhecimento de uma outra maneira, mas a primeira coisa também, antes de eu me esquecer, é da gente falar que esse autoconhecimento ele envolve também a questão do autocuidado, né? A gente precisa trabalhar o nosso autoconhecimento e trabalhar o conhecimento nesse nível social para construir essa cultura de paz a nível coletivo, mas no nível pessoal a gente precisa trabalhar o nosso autoconhecimento e o nosso autocuidado e usar as estruturas de cuidado que nós já temos para poder, justamente, né, trazendo de novo o tema da nossa palestra, para poder cuidar da nossa saúde mental, né? Então, no final, eu vou falar de algumas iniciativas, de alguns grupos nesse sentido, mas o que é que eu estou querendo dizer aqui? É que enquanto você estuda e sofre com todas essas pressões desse contexto de pós-graduação, a gente tem que se questionar o porquê dessas pressões, que sociedade é essa que nós estamos vivendo, que sociedade que nós queremos, e também a gente tem que aproveitar e se perguntar e procurar também quais são os movimentos que já existem nesse sentido de cuidado. E na cidade já existem muitos, aqui na cidade de Fortaleza existem muitos, se estiver vendo no futuro aí, pessoas me vendo de outras cidades também, é importante fazer esse processo de procurar, né? Onde é que na sua cidade tem alguma estrutura nesse sentido de cuidado, mas qual é a ideia? Na medida em que eu busco o meu autoconhecimento, na medida em que eu busco o meu autodesenvolvimento, eu vou também buscar essas práticas de autocuidado como uma forma de viver mais saúde, de viver mais equilíbrio, né? Ao invés de eu viver numa unilateralidade, onde eu estou o tempo todo focado na minha carreira, focado na minha pós-graduação, na tese que eu tenho que concluir, em quantas páginas eu tenho que ler, eu preciso criar um tempo e um espaço na minha vida também para cuidar dessa saúde mental, para descansar mental e emocionalmente, para me reunir com as pessoas que eu gosto. Eu preciso criar um tempo para fazer parte de práticas que me ajudem nessa questão desse cuidado emocional, como a própria prática de terapia, né? E é importante a gente entender que isso não significa perda de tempo, né? Muitas vezes a pessoa olha e pensa assim, puxa vida, eu tenho uma tese já que está totalmente atrasada, eu vou tirar mais 1 hora do meu dia para cuidar da minha saúde mental? Da onde é que eu vou tirar tempo então para estudar, para fazer o que tem que ser feito, para dar conta das páginas que tem que ser lidas, que tem que ser escritas, né? A ideia que eu quero passar aqui é que esse cuidado ele não é uma perda de tempo, ele é uma potencialização desse tempo, porque ao viver com mais saúde, com mais equilíbrio nesse sentido mental e emocional, isso vai gerar também uma produtividade nesse sentido de fazer o que você tem que fazer melhor, né? Então você vai conseguir lidar melhor, vai evitar também o risco de você precisar parar no processo por um adoecimento, né? E uma outra coisa que eu sempre digo, né, eu atendo muitas pessoas que estão mesmo num processo de adoecimento grave, quando já estão trabalhando, por exemplo. Uma coisa que eu sempre digo é, se a gente não cuidar da nossa saúde mental, o que é que vai acontecer, né? Vamos supor que você está trabalhando, por exemplo. Quando você está trabalhando, você não cuida da sua saúde mental, se você amanhã adoecer e não conseguir mais voltar, a sua empresa ou a instituição que você trabalha, no outro dia vai colocar outra pessoa no seu local, né? Mas a sua saúde mental, se você não cuidar, você vai sofrendo avisos, né? Você vai sofrendo os primeiros sinais de ansiedade, de insônia, de taquicardia, as primeiras crises de ansiedade, né? As primeiras dificuldades, você vai recebendo os primeiros avisos da sua saúde. E quando você não cuida, o que é que vai acontecendo? Essa saúde mental ela vai se agravando, esse adoecimento, esse desequilíbrio ele vai se agravando, e você pode chegar num ponto de entrar num processo de desequilíbrio tão grande que não tenha mais esse retorno, né? Então existem casos, são raros, mas existem casos que a gente acompanha também, que são pessoas que adoeceram trabalhando, né? E não conseguiram mais voltar 5, 10, 15, 20 anos depois, mesmo estando nesse processo de tratamento medicamentoso e psicoterápico continuamente, né? Então o que eu desejo é que a gente não chegue lá, né? Individualmente a gente não chegue nesse ponto, onde o comprometimento da nossa saúde seja tão grande que a gente não consiga mais voltar. Se as condições forem tão graves a ponto de estarem te fazendo mal, você tem que encontrar outras saídas, outras soluções e não permanecer se fazendo mal, né? Uma outra solução possível é que a gente tem que repensar e remodelar na nossa vida a questão do tempo também, mas cada um tem seu ritmo, né? E, por exemplo, a gente tem a ideia de que uma graduação ela tem que ser feita, dependendo da graduação, em 4 ou 5 anos,
mas na verdade a pessoa pode utilizar um pouco mais de tempo para concluir essa graduação. Uma pós como um mestrado, ela pode ser feita em 2 anos, mas ela deve ser feita em 2 anos, mas a pessoa, dependendo da instituição, ela pode prorrogar esse tempo para que não seja feito esse processo, num processo de desgaste tão grande, num processo de desequilíbrio tão grande, né? Isso daí eu estou dando uma solução a nível institucional, como possibilidade, não como obrigação. Mas no sentido de cuidar da nossa saúde mental, eu quero convidar assim não como uma opção, né? Mas é algo que se a gente não fizer, isso vai se comprometendo cada vez mais. E não pense também, vamos supor, uma pessoa que desenvolve um transtorno de ansiedade hoje, vamos supor que a pessoa desenvolve um transtorno de ansiedade no mestrado, ela não vai simplesmente, magicamente, porque terminou o mestrado, se curar, tá certo? Aquilo ali que ela desenvolveu vai gerar consequências quando ela arrumar um emprego, quando ela passar num concurso, quando ela começar a dar aulas, quando ela entrar numa instituição para trabalhar, né? Então aquilo ali vai, eu digo sempre essa metáfora de que quando você não vai cuidando da sua saúde, isso vai gerando uma conta e isso vai cobrar o seu preço mais cedo ou mais tarde, né? Então a gente diz isso não, de novo, né? O objetivo não é gerar mais uma pressão, o objetivo não é assustar, né? O objetivo é alertar que a nossa saúde mental e física também, a nossa saúde tem que ser a nossa prioridade, né? Porque com a sua saúde você pode conseguir um outro emprego, com a sua saúde você pode estudar para um concurso e passar num outro concurso, né? Mas se você perde, se você se compromete essa saúde a nível de fato, chegar num desequilíbrio grave, você vai ter bastante dificuldade de encontrar um outro caminho. E como eu disse, a empresa ou a instituição no outro dia coloca outra pessoa no lugar, né? Então vamos cuidar da nossa saúde, esse é o convite que eu tenho a fazer, né? O meu primeiro objetivo é fazer uma exposição mais breve, esse seria o centro da minha exposição num primeiro momento, e aí eu vou fazer nesse segundo momento de falar de algumas iniciativas, alguns desses grupos, alguns desses lugares onde a gente pode procurar e encontrar esse cuidado, tá certo? Em primeiro lugar, a gente está aqui na UES, Universidade Estadual do Ceará. Aqui existia um grupo, eu queria até perguntar para vocês se ainda existe, mas existia um grupo de práticas integrativas, de terapias integrativas. Alguém já ouviu falar ou já participou? O pessoal que faz reiki voluntário, alguém já teve a oportunidade, já conheceu? Então, é uma iniciativa, tá? Existe uma série de terapias integrativas, como o reiki, como a constelação familiar, como a meditação, como a yoga, o tai chi chuan, que elas foram liberadas pelo SUS como práticas que podem ser utilizadas como práticas complementares dentro dos serviços de saúde. E quando houve essa autorização, ocorreu também um crescimento no sentido do estudo dessas práticas, né? Então é possível você encontrar, por exemplo, uma disciplina optativa de yoga na UFC, é possível você encontrar na UES um grupo que faz reiki voluntário, e é possível você encontrar em vários locais da cidade grupos nesse sentido também, tá? Uma outra coisa que aconteceu, houve uma grande expansão de cursos de psicologia nas universidades particulares e também nas públicas, né? E aí o que é que acontece? Cada curso de psicologia tem também uma clínica escola. Essa clínica escola, ela faz o atendimento ou a baixo custo ou a custo gratuito, dependendo da instituição, né? Então a gente pode também procurar, para quem não tem condições, a gente pode procurar essas instituições. Qual é o lado ruim? É que demora, você se inscreve, demora para você ser chamado. Mas o lado bom é que eles oferecem de fato uma boa estrutura de atendimento. E são muitas faculdades, são muitos cursos aqui em Fortaleza. Então a gente pode procurar isso como uma iniciativa também. Ah, Pedro, mas onde é que eu encontro essa informação? Aí a gente vai para um terceiro espaço, que a gente começa a entrar aí nos espaços virtuais, né? Existe um grupo no Facebook, um grupo que juntamente com outros amigos eu dei iniciativa, que é o grupo chamado Terapeutas em Fortaleza, tá certo? Esse grupo no Facebook, o que é que acontece lá? As pessoas divulgam grupos, divulgam iniciativas, divulgam locais de atendimento social, de atendimento voluntário, de atendimento gratuito, também de atendimento particular, para quem é o caso, né? Mas ao entrar nesse grupo, eu coloquei ontem, justamente para essa palestra de hoje, eu coloquei ontem uma publicação com uma série de locais, dentre eles essas faculdades, onde ocorre esse atendimento a mais baixo custo ou até mesmo gratuito, tá bom? Então tem lá uma publicação que eu coloquei com as várias faculdades, com telefones,
com meios de vocês entrarem em contato, né? Tem também várias clínicas que fazem projetos voluntários, ou então projetos chamados de terapia social ou de clínica social, onde o atendimento ele tem um valor, digamos assim, um valor cheio. Esse valor ele é ofertado a um valor mais acessível para que a pessoa possa ali ter um atendimento, digamos assim, mais emergencial ou mais inicial, até para que ela possa conhecer o serviço também, tá bom? Então tem lá vários contatos nesse sentido, tá certo? Outras iniciativas, né? Então, a gente falou aqui do Grupo Terapeutas em Fortaleza, das clínicas escola das várias universidades, dentre elas a gente tem aqui no Benfica a clínica escola da UFC, acredito que tem a clínica da UES também, né? O que mais? Tem o grupo de terapias da UES, eu também vou fazer referência aqui que lá na clínica da UFC tem um grupo de constelação familiar, chamado Grupo Constelar, certo? Quem quiser mais informações pode também acessar a página desse grupo no YouTube. E a ideia desse projeto Constelar, ele é feito por um professor da UFC e por uma pessoa que também é psicóloga e é terapeuta, que é a Heloísa Fux, o professor Gustavo Moura. Esse grupo ele oferece um espaço também gratuito, onde a pessoa pode experimentar essa prática, essa técnica da constelação familiar, tá certo? Então o grupo Constelar da UFC também como um desses grupos, um desses espaços de cuidado para quem está precisando aí de buscar esse tipo de acompanhamento. E eu fiquei descobrindo também, eu descobri também recentemente que no Shopping Benfica vai começar um grupo de meditação também, né? Então quem tem interesse, parece que vai ser às sextas à noite, mas vai começar um grupo de meditação, também é uma parceria do Shopping Benfica com um grupo de terapeutas chamado Comunidade Afago, para quem já ouviu falar, né? Mas eu fiquei sabendo só por passar e ver a publicação, assim, eu não sei, né, dar mais informações. E aí a ideia é que a gente possa ir atrás desses grupos, mas eu estou dando exemplo aqui só de alguns, né?